Glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, todos que estão aí me ouvindo através das ondas amigas, Rádio Evangélica 100.7 FM, e você que está aí através desta rede social, é um prazer imenso poder compartilhar a poderosa palavra de Deus com todos os amados irmãos. Que Deus abençoe pastor Gerson Pereira, que Deus abençoe a toda a equipe da Rádio 100.7 que está assistindo através do Instagram, através do Facebook, você que está através do YouTube, Charles Rodrigues, pastor Charles Rodrigues no YouTube, e você vai poder assistir os vídeos, né? E PR Charles Rodrigues no Instagram e Charles Rodrigues no Facebook. Mas o tema de hoje: viver para Jesus ou agradar ao mundo? Viver para Jesus ou agradar ao mundo é o tema de hoje, e vamos refletir à luz da poderosa palavra de Deus. Eu peço ao Espírito Santo que me ajude. A minha oração é que o Espírito Santo venha me ungir para pregar e ungir você para receber e nos preparar para obedecer. Que não seja voz humana, que não seja sabedoria deste mundo, mas a sabedoria do alto, a sabedoria do céu, do planeta céu. Pai, unge os meus lábios e a minha língua com o teu fogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos começar aqui em Isaías, no capítulo 13, no versículo 11, e o tema: viver para Jesus ou agradar ao sistema do mundo, agradar ao mundo. Vamos observar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz sobre o mundo, sobre o sistema deste mundo. Então, o profeta messiânico, o profeta Isaías, esse profeta poderoso, que profetizou sobre o nascimento de Jesus Cristo, Isaías, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele disse: nascerá um menino, e esse menino será a luz do mundo. E tantas profecias, como o Isaías 61, que foi a primeira pregação de Jesus Cristo. Isaías 61, Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Veja que coisa interessante, proclamar o ano aceitável, e diz: consolar todos os que choram, e ordenar virá cinzas, pó. No arrebatamento você vai receber uma coroa, e aqueles que morreram, dormiram antes do arrebatamento, receberão um novo corpo e serão coroados de glória. Se a coroa de Napoleão tinha 63 pedras preciosas, imagine uma coroa que foi fabricada, feita pelo próprio Deus. Eu viajei muito e vi muitas cidades lindas. Eu estive numa cidade linda ali em Pretória. Que cidade linda! Na África do Sul, em Durban, em Nelspruit. São cidades lindas. Eu fico imaginando, eu estive em Jerusalém, e eu fico imaginando uma cidade cujo arquiteto é o próprio Deus. Você que ama a arquitetura, você que ama obras de arte, você que gosta, não é, de designs de casas, de cidades. Agora imagine uma cidade feita pelo próprio Deus. E esse Deus é tão humilde que ele deixou o palácio dele. Jesus deixou o palácio dele
e foi viver em Nazaré. Sim, mas antes disso, o menino Jesus fugiu. Maria e José viajaram para a África. Jesus, como Deus é humilde, como Jesus é humilde. Quando Herodes mandou matar as crianças de 0 a 2 anos, Maria e José foram para a África. E Jesus viveu 7 anos lá. Depois da morte de Herodes, foram para Nazaré. E a casa de Jesus, eu estive nessa casa, escavada numa rocha. Uma casa 2x2, pequena. Uma casa pequena. A sala, a cozinha já na sala. E um quarto onde ficava ali Maria, José e o menino Jesus, não é? Então esse Jesus, aos 30 anos, batizado nas águas por João Batista, seu primo, ungido pelo Espírito Santo, no Isaías 61, ele diz, ordenar óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião. Quer dizer, depois do arrebatamento vai haver grande angústia em Israel, que o anticristo vai marchar com seu exército contra o povo judeu, gente. Então vai haver uma angústia da qual nunca houve nem jamais haverá neste mundo. Então, mais de 200 o anticristo irá marchar, passando por Nazaré, invadindo Jerusalém, e o povo de Deus clamará ao Senhor. Eu fico imaginando, quando os ímpios virem, sabe, cavalos de fogo vindo em sua direção, em socorro. Estamos na era da graça. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Já confessou Jesus na sua vida? Você se rende ao plano de Deus ou você vive apenas para agradar a si mesmo no sistema deste mundo? Esse mundo que está sendo entesourado para o fogo. Então, vestes de louvor, vestiduras brancas, alegria, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, e aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Plantados pelo Senhor. Então você é uma árvore plantada por Deus. Você está enxertado na videira verdadeira, se você aceitou a Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador. Agora, voltando em Isaías 13, versículo 11, assim, castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Nós temos visto isso nesse mundo, pessoas altivas, cruéis, que dizem que a Bíblia é um livro velho, que não vale nada. Pessoas que, mesmo vendo a criação, olham para o céu e vê os luminares, o sol, a lua, as estrelas. Elas não acreditam em Deus. Elas não acreditam no Salvador. Elas não creem. Simplesmente isso. Elas negam o Criador. Ah, meus queridos irmãos, Deus é tão maravilhoso que não escolheu os poderosos desse mundo. Escolheu pescadores, pessoas simples e humildes. O mais culto era o ilustre apóstolo Paulo, não é? Havia alguns ricos, bilionários como Nicodemos e José de Arimateia, e mulheres, como diz a palavra de Deus, em Lucas 8, as mulheres que ajudavam, eram mulheres que tinham uma condição financeira, que ajudavam o ministério de Jesus, financiavam, como Maria de Magdala, não é? Maria Madalena, que nunca, a Bíblia não diz que ela era prostituta. A Bíblia diz que ela era uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios dela. Não há nenhuma referência na Bíblia que Maria da cidade de Magdala, não é? Por isso que era chamada Madalena, era uma mulher prostituta. Não há nenhum versículo que fala isso. Mas isso foi dito nos anos 1591 pelo Gregório I, Papa, não é?
e a Igreja Católica até já descartou isso, mas ficou então o dito popular que Maria Madalena era uma prostituta. E quando eu estive em Israel, passamos em frente à igreja de Maria Madalena e a cidade dela que está em ruínas. Essa mulher foi a primeira mulher a pregar, o primeiro ser humano a pregar Jesus ressuscitado. Ela que avisou os discípulos, né? Então havia pessoas como Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena, e Susana, mulher de Cusa, e outras que financiavam o ministério de Jesus. Mas Jesus veio pregar o evangelho aos desprezados, aos pobres, sabe, às pessoas humildes. Ele não começou o ministério dele, sabe, ele poderia ter nascido, de repente, Deus poderia ter escolhido outros povos, mas escolheu a partir de Abraão, veio toda a descendência de Israel, e Deus, sabe, poderia ter feito Jesus nascer em qualquer outro lugar, mas Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém, gente. Belém hoje, sabe, não tem uns 1.000 habitantes. Nazaré tem 40 mil habitantes. E esse Jesus impactou o mundo inteiro. Ele se despiu da sua glória, morando em cidades de ouro, morando no céu, no terceiro céu, assentado à direita de Deus. Ele se esvaziou de si. E ele nos amou ao ponto de morrer numa cruz por mim e por você. Mas que cristianismo é esse que nós professamos? Nós estamos dispostos a morrer para este mundo e viver para Cristo? Porque a Bíblia diz que vai chegar o dia em que toda maldade que nós vemos em injustiça neste mundo será julgada. A arrogância, sabe, dos homens, aqueles que são altivos, aqueles que são orgulhosos e cruéis. Você vê tanta crueldade, não é? Assassinatos, feminicídio, abortos, drogas, pessoas presas, a corrupção, sabe? A corrupção crescente no mundo, a violência, quanta maldade. Um grupo de uma pequena família que detém, sabe, mais de 1/3 da riqueza do mundo, e essa nova ordem mundial, o novo normal, o controle da sociedade, e Cristo, pouco a pouco, aí comendo pelas beiradas, e o sistema do mundo se preparando para receber aquele que já desde o começo dos tempos foi anunciado que viria com uma sociedade totalmente anticristã. Mas a igreja será arrebatada. A igreja vai subir a qualquer momento. Não precisa se cumprir mais nada na palavra para a igreja subir. Agora, a segunda vinda de Jesus, há critérios, há coisas que vão acontecer. O acordo de 7 anos e por aí vai. Eu não quero entrar nesse termo, mas a Bíblia diz assim, veja que coisa, Mateus 16, 26. Quero pedir ao nosso querido irmão aqui na técnica, quando estiver pertinho do meu horário, só me dá um sinal. Quanto tempo eu tenho ainda? 20 minutos para encerrar o programa. Muito bem. Então, diz assim em Mateus 16, 26, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Existem 2 coisas eternas, não é? É a palavra de Deus e a alma do homem. Onde você vai passar a sua eternidade? Onde? Onde você? Porque você nunca vai deixar de existir. No reino de Deus você será você. Agora, melhorado, transformado. No céu não entra pecado, não é? Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E precisaremos, então, de um corpo semelhante ao de Jesus. Agora, se você não entregou a vida a Jesus ainda, entregue o quanto antes. Porque você pode até conseguir viver sem Ele. Mas se você morrer sem Ele, você está perdido, está frito. Está perdido. Para sempre. Para sempre. É o que esse livro diz.
é o que a Bíblia diz. Meus amados, Jesus, Ele está dando oportunidade a você que se afastou. Se afastou por quê? O que é que Jesus fez para você se afastar? O sistema do mundo e o sistema religioso pode tentar te afastar de Deus, mas Deus nunca vai se afastar de você. Nunca vai te deixar. E diz assim, ó. Olha só, Marcos 16:15. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro. Pregue esse evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. E quando você recebe o evangelho e se torna um verdadeiro cristão, o sistema do mundo não vai lhe aplaudir. Em João 15:18 diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do sistema do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então o mundo, o sistema do mundo, não espere aplausos, elogios, reconhecimento. Viva para Jesus. Viva para o Senhor Jesus. E para encerrar por hoje aqui, não é? A minha palavra, Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Eu quero agradar, sabe? Porque agora é um novo normal, sabe? Eu tenho que ser uma pessoa, eu vou, sabe, agradar a sociedade. Você agrada o homem e desagrada a Deus? É preferível agradar a Deus e desagradar o mundo inteiro para agradar ao Senhor. Porque só Ele pode te salvar de qualquer perigo deste mundo e te dar a vida eterna, te dar a salvação. Então, você não precisa, eu vou, sabe, me moldar para agradar o mundo, voltar para esse ou aquele. Fique com a palavra, mesmo que o mundo se aborreça. Porque o mundo, o sistema dele, não vai apoiar o que a Bíblia diz nunca. Somente quando Jesus voltar e o reinado dele, físico, foi estabelecido aqui na segunda vinda. Enquanto isso, há dois poderes lutando pela alma do homem: o poder das trevas e o poder do Evangelho, ministrado pelo Espírito Santo, através de homens e mulheres, pela loucura da pregação. E diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Jesus estabeleceu um padrão, mas o mundo também estabelece padrões. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que antes de um nanorobô ser injetado nas pessoas, ou um chip, a marca da besta, a maior marca, sabe, a maior estratégia de Satanás é mudar a mentalidade da pessoa. Sabe, pouco a pouco mudar a maneira de você ver as coisas. Que você começa a ver aquilo que a Bíblia condena, como se já não existisse mais pecado, sabe, como se Deus não abominasse o pecado. Deus ama o pecador, mas continua odiando o pecado. Pecado é pecado. E pecado não entra no céu. Somente aquele que for lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então não tem como conciliar as duas coisas. Ou você se torna um cristão autêntico. Estou falando de religioso, sabe? Estou falando de religião. Inclusive, aqui diz que a religião, olha o que diz aqui, ó. Vejamos aqui a palavra do Senhor. Muito bem, muito bem. Olha o que diz aqui para encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo, não é? Tiago 1:27. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Toma a decisão por Cristo hoje. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e volte para Jesus. Se você está só na igreja, não fique apenas na igreja, mas fique com o que a palavra diz. Obedeça a palavra. Emmanuel, Deus conosco.